O combate à exploração sexual de crianças e adolescentes está no foco da Polícia Rodoviária Federal. A Justiça de Pernambuco condenou o Estado pela ação dos policiais por não ter dúvidas acerca da responsabilidade dos PMs pela morte dos jovens. O relacionamento entre o empresário e o consumidor era mais ou menos de acordo com as possibilidades de ser atendido. A empresa porto-alegrense de vigilância afirmou que a lei passou a ser aplicada apenas um ano depois, quando foi regulamentada pelo Ministério do Trabalho. O daltonismo também é conhecido como cegueira parcial das cores. É basicamente a incapacidade de distinguir vermelho, amarelo, azul e verde. Olá, boa tarde. Boa tarde. O mapeamento da Polícia Rodoviária Federal identifica quase 2.500 pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes nas estradas do país, Rafaela. Pois é, o número é 20% maior que o registrado no último estudo em 2014. O levantamento da Polícia Rodoviária Federal identificou 2.487 pontos considerados vulneráveis para a exploração de crianças e adolescentes em estradas e rodovias de todo o país, um aumento de 20% em relação ao estudo anterior. Ceará, Goiás, Pará, Minas Gerais e Paraná são os estados com mais pontos considerados vulneráveis. A BR-116, por ser muito extensa, aparece em destaque com 114 pontos. Os locais onde mais ocorre esse tipo de crime são postos de combustíveis, bares e casas de shows. O estudo da Polícia Rodoviária Federal tem o objetivo de trazer ações preventivas para coibir esse tipo de crime. O estado de Pernambuco vai ter de indenizar família de adolescente que morreu após ser torturado por policiais militares. O ministro do STJ, Francisco Falcão, não reconheceu o recurso especial do estado de Pernambuco. Por conta disso, o governo estadual vai ter que indenizar em R$350 mil a família de Zinael Souza. O menor morreu durante o Carnaval de Recife, em 2006, após a abordagem de 2 policiais militares. O fato ficou conhecido na região como Caso Ponte Joaquim Cardoso. De acordo com o processo, os policiais torturaram e espancaram Zinael e outros jovens. Os PMs ainda obrigaram o grupo a pular de uma ponte. Zinael e um outro rapaz morreram afogados. A Justiça de Pernambuco condenou o estado pela ação dos policiais por não ter dúvidas acerca da responsabilidade dos PMs pela morte dos jovens. O estado de Pernambuco recorreu ao Superior Tribunal de Justiça e alegou que o valor fixado como indenização é exorbitante e estaria em desacordo com parâmetros do STJ. Por conta disso, o estado pediu a redução do valor para R$100 mil. Mas o ministro Francisco Falcão sustentou que o caso apresenta uma particularidade, já que o valor da indenização foi definido de forma cumulativa, abrangendo danos materiais e morais. Por isso, o magistrado afirmou que não tem como reduzir o valor da indenização, uma vez que o recurso do Estado fez referência apenas aos danos morais. Assim, a condenação imposta ao Estado pelas instâncias inferiores foi mantida. Eleições 2018. 20 empresas já foram autorizadas pelo TSE a captar recursos para financiamento coletivo de campanhas. A arrecadação de recursos começa nesta terça-feira, dia 15 de maio. Somente as empresas habilitadas pelo tribunal poderão captar recursos. Para isso, devem apresentar as informações e os documentos cadastrais, conforme previsto na resolução do TSE, que regulamenta a matéria. Esses recursos eles são doados para a entidade arrecadadora, mas a entidade arrecadadora retém esse recurso até que o pré-candidato solicite o seu registro de candidatura na Justiça Eleitoral. A partir do momento em que ele solicita o registro, esse candidato ele fica apto a receber os recursos que foram arrecadados a partir de 15 de maio. Já são 20 empresas autorizadas pelo TSE a captar por meio da internet recursos para financiamento coletivo durante as campanhas eleitorais deste ano. A lista completa pode ser consultada no site do TSE, tse.jus.br. O plenário do Superior Tribunal Militar aceitou o argumento de um sargento dependente químico e suspendeu a sentença de internação compulsória. Ele seguirá em tratamento ambulatorial.
O sargento era dependente químico e havia sido absolvido em primeira instância pelo crime de deserção em troca de tratamento ambulatorial por um período de 2 anos. No entanto, o sargento descontinuou o tratamento e o Ministério Público Militar requereu ao juiz da primeira instância a conversão para a pena anterior, aplicando a norma do artigo 97 do Código Penal, que determina a internação do réu. Já a defesa solicitou a anulação da decisão do juiz e pela imediata liberação do militar. O advogado alegou que a primeira instância restringiu a liberdade do réu. O ministro relator Álvaro Luiz Pinto deu provimento ao recurso da defesa, tendo como base os artigos da Constituição Federal sobre os direitos individuais e coletivos, tais como a liberdade de ir e vir do cidadão. Defendeu ainda o princípio da dignidade da pessoa humana, que seria afrontado caso o paciente fosse obrigado a realizar o tratamento de internação sem o seu consentimento. Após essas considerações, e não me furtando de admitir que o assunto em tela é demasiadamente polêmico, mas diante dos argumentos ora apresentados, entendo que o presente recurso em sentido estrito deve ser provido. E você vai ver ainda nesta edição do Jornal da Justiça o que mudou nas relações de consumo com a Constituição de 1988. O relacionamento entre o empresário e o consumidor era mais ou menos de acordo com as possibilidades de ser atendido. Em 2013, a profissão de vigilante foi adicionada à lista de atividades que dão direito a adicional de periculosidade. Um vigilante que trabalhava na Arena Grêmio, em Porto Alegre, antes da mudança na legislação, entrou na justiça pedindo o pagamento do benefício. O vigilante afirmou que foi contratado para trabalhar na Arena Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em 2013, e pediu para receber a parcela do adicional de periculosidade, alegando que com a publicação da Lei 12.740 de 2012, o valor passou a ser obrigatório. Mas a empresa porto-alegrense de vigilância afirmou que a lei passou a ser aplicada apenas um ano depois, quando foi regulamentada pelo Ministério do Trabalho, época em que o vigilante não estava mais no emprego. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, mudou a sentença, que havia negado em primeira instância o pedido do vigilante e determinou o pagamento do adicional. A ministra Maria de Assis Calce, relatora do caso na 4ª turma, não teve o mesmo entendimento. A ministra afirmou que para ter direito ao benefício é necessária a prévia regulação do adicional pelo Ministério do Trabalho, o que só aconteceu em dezembro de 2013, quando o vigilante já havia sido dispensado. Por unanimidade, a turma excluiu a condenação da empresa ao pagamento do adicional. Ministros do Superior Tribunal de Justiça anulam decisão que determinava a entrega de uma criança a um abrigo porque a adoção dela seria irregular, a chamada adoção à brasileira. No caso analisado, o Ministério Público alegou que a condição de pai biológico declarada pelo pai que registrou a criança seria falsa. O juízo de primeiro grau suspendeu o poder familiar da mãe biológica e do pai no registro e determinou que a criança que vivia com esse pai e outra mulher fosse recolhida a um abrigo. Isso porque ficou caracterizado um tipo de adoção irregular, a adoção à brasileira, que é quando a criança é entregue a uma família sem passar pelo cadastro de adoção. O relator do recurso no STJ, ministro Moura Ribeiro, destacou que o Ministério Público não apontou a existência de situação de risco ou abandono e que é uma medida prévia à realização de um estudo psicossocial antes de destituir o poder familiar. O ministro ressaltou que esse direito é garantido inclusive nos casos de crianças abandonadas em local público, por exemplo. Os ministros da 3ª turma anularam a decisão que afastou o poder familiar dos pais e determinaram a realização de estudo social, como foi pedido pelos recorrentes, para definir qual a melhor solução para o caso, considerando os interesses da criança. Enquanto isso, a criança deve permanecer com o pai que a registrou. Rafaela, a Constituição do Brasil completa 30 anos em 2018 e o Jornal da Justiça mostra as principais mudanças que aconteceram desde a implantação da chamada Constituição Cidadã. Na reportagem de hoje você vai ver como eram as relações de consumo até a promulgação da Constituição.
São mais de 30 anos de trabalho na área do varejo. Hoje, seu Antônio tem 8 lojas de calçados, mais de 100 funcionários e uma clientela de fazer inveja a muito empresário. O segredo para tanto sucesso é simples, segundo ele, tratar bem o cliente. E isso o seu Antônio diz que sempre fez, mesmo antes da edição do Código de Defesa do Consumidor, editado em 1990. Ele conta que não era obrigado a fazer todas as trocas solicitadas pelos compradores. Apesar disso, explica que atendia a boa parte dos pedidos. O relacionamento entre o empresário e o consumidor era mais ou menos de acordo com as possibilidades de ser atendido. Não havia uma legislação, tinha o PROCON, que já funcionava daquela época, porém, o que nós observamos é que procurava-se atender sempre o cliente. Um bom empresário que quer fidelizar o seu cliente, ele procurava sempre atender da melhor forma possível. Antes da edição do Código de Defesa do Consumidor, os clientes insatisfeitos tinham que recorrer ao Código Civil na hora de resolver problemas com a compra de produto ou serviço. Só que a lei não era tão abrangente. Resultado, o freguês ficava no prejuízo. O que acontece no período anterior à Constituição de 88, no período anterior ao Código Civil de 2002, ao Código de Defesa do Consumidor de 1990, é que o consumidor se utilizava do Código Civil de 1916, né? O que pela data que nós observamos é uma situação, é uma questão que não se encaixa de acordo com o que com a sociedade vinha na década de 70, 80, e o consumidor muitas das vezes não tinha de mecanismos até processuais para se proteger. Antes da edição do CDC, as reclamações mais comuns surgiam aqui, no supermercado. Isso porque não havia nas embalagens informações nutricionais como a gente vê hoje, e muito menos a data de validade dos produtos. O jeito era verificar, por exemplo, se a lata estava amassada ou estufada, ou se tinha outro sinal que indicasse algum tipo de perecimento. Ou então, chegar em casa e experimentar o produto para constatar que ele realmente estava estragado. E aí voltar ao estabelecimento e solicitar a troca. O Código de Defesa do Consumidor regulamenta as relações de consumo em todas as esferas. Na área civil, define as responsabilidades e como deve ser feita a reparação dos danos causados. Na esfera administrativa, determina os mecanismos para o poder público atuar nas relações de consumo. E na parte penal, estabelece tipos de crimes e também as punições. Já são 28 anos desde a criação desta lei, que traz uma série de proteções para os clientes. Entre elas, a garantia contra a publicidade enganosa e abusiva. Além disso, reconhece que o cliente é a parte mais frágil da relação. Você vai ver daqui a pouco o que mudou com a chegada do Código de Defesa do Consumidor, criado por determinação da Constituição de 88. E você também vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça, publicações do STF serão acessíveis também aos daltônicos. O daltonismo também é conhecido como cegueira parcial das cores. É basicamente a incapacidade de distinguir vermelho, amarelo, azul e verde. Constituição 30 anos. A Carta Cidadã garantiu direitos ao consumidor. Graças às mudanças estabelecidas na nova Constituição brasileira, foi possível fortalecer esses direitos com a criação do Código de Defesa do Consumidor. Djacir era cliente de uma operadora há muitos anos e costumava se fidelizar a planos para ter descontos em aparelhos. Só que a última vez em que fez isso, teve a maior dor de cabeça. Ele recebeu uma proposta mais vantajosa de uma empresa que prometia não cobrar multa na troca do plano, nem cobrar por uma linha adicional e muito menos tirar o desconto do smartphone. O advogado achou estranho, era bom demais para ser verdade e disse que só aceitaria se a operadora mandasse um contrato assinado. E isso foi feito. Só que no mês seguinte vieram as cobranças. Apesar de tentar resolver de forma amigável, a companhia não cedeu e foi preciso recorrer à justiça. O cliente recebeu os valores de volta e Djacir não tem dúvidas. O Código de Defesa do Consumidor foi fundamental para embasar a decisão do magistrado. É uma lei que veio
para realmente dar essa proteção ao consumidor. Antes dele, isso era muito mais difícil, dependia de uma interpretação sistemática que o juiz esporadicamente poderia dar em cada caso. E o Código não, veio uniformizar esses direitos, veio tornar eles explícitos e servir realmente de anteparo para o consumidor buscar esses seus direitos na justiça. De 30 anos para cá, ficou muito mais fácil reclamar de algum produto ou serviço que não atende às necessidades do cliente. Isso porque a Constituição Federal de 1988 determinou, entre outros dispositivos, a criação do Código de Defesa do Consumidor. Ele foi editado em 1990. Entre as normas, o artigo 14, que responsabiliza o fornecedor de serviços, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas. O dispositivo inverte o ônus da prova. Antes da edição do Código de Defesa do Consumidor, era difícil fazer a troca de um produto com defeito, porque deixava a cargo do cliente a comprovação por problemas identificados após a compra. Com a legislação, essa responsabilidade passou a ser do fornecedor. Especialistas garantem, o CDC é inovador, tanto que serviu de modelo para países como México, Argentina e Itália. Este advogado fala que ainda existem abusos nas relações de consumo, principalmente quanto aos juros aplicados por algumas instituições. Mesmo assim, ele explica que a Constituição de 1988 e o Código de Defesa do Consumidor ajudaram a mudar essa postura do cidadão e das empresas e tornaram a negociação mais justa. O que acontece no Brasil após a Constituição de 88 é que o direito do consumidor ele passa a ser elevado a uma categoria de direito fundamental. Ou seja, o Estado brasileiro deve proteger o consumidor nas diversas áreas em que ele transita. Nós temos garantias de direito nas compras, nas vendas, o consumidor dentro de um processo judicial. Então, o Código de Defesa do Consumidor, que é de 90, ele veio para regulamentar o que a Constituição trata lá no artigo 5º como direito e defesa do consumidor, como direito e garantia fundamental. Rafaela, inclusão é palavra de ordem, né? Olha só isso. As publicações do Supremo Tribunal Federal serão acessíveis também aos daltônicos. Pois é, isso graças ao Color-Ed, um método que, por meio de códigos gráficos, permite a identificação das cores, o que facilita a leitura e a vida de muita gente. Tem gente que vê o mundo lá fora assim, mas algumas pessoas o veem deste jeito, ou assim. O nome disso é daltonismo, que atinge 5% da população mundial. São mais de 8 milhões de brasileiros com o distúrbio. O daltonismo também é conhecido como cegueira parcial das cores. É basicamente a incapacidade de distinguir vermelho, amarelo, azul e verde. Em alguns casos mais raros, há a ausência total de cor. Por isso, coisas simples, como ler um livro, por exemplo, pode ser um desafio para os daltônicos, principalmente se ele for cheio de gráficos ou ilustrações. Foi pensando nos daltônicos que Miguel resolveu agir. Quis arrumar uma maneira de eles verem as cores, nem que seja de uma forma alternativa. E criou um sistema de identificação com símbolos que representam essas tonalidades. O criador do Color-Ed é português e, direto de Lisboa, conversou com o Jornal da Justiça. Uma linguagem gráfica universal que demorou 8 anos num trabalho de desenvolvimento e investigação baseada no conceito das cores primárias. Da mesma maneira que nós na escola, em qualquer lado do mundo, aprendemos a misturar as cores, aprendemos agora a misturar os símbolos. Se eu misturar o amarelo com o azul, eu tenho o verde. Então, com 3 símbolos, o daltónico consegue identificar todas as cores. E eles podem ser colocados em lápis, placas de identificação e em livros. E a adaptação das cores agora também vai fazer parte das publicações do Supremo Tribunal Federal. Uma parceria da Secretaria de Documentação com a Color-Ed. A partir de agora, os livros e catálogos do STF vão ser acessíveis aos daltônicos. O acordo entre o Supremo e a Color-DD, a gente permite que os daltônicos ou as pessoas que têm algum grau de daltonismo possam distinguir, saber que cores que são aquelas que estão nas nossas publicações. E agora a gente vai lançar o nosso catálogo do acervo histórico-cultural, primeiro volume,
e a gente vai colocar o Color DD. Olha só, Cadu, o mercado de animais de estimação cresce todos os anos. Mas não são apenas clínicas veterinárias e pet shops que faturam. Tem gente ganhando a vida como dog walker, que são aqueles profissionais que cobram para passear com cães de outras pessoas. A profissão ela não é regulamentada no Brasil, mas vem ganhando força. Dependendo da quantidade de cachorros, o profissional pode ganhar um bom dinheiro com a profissão. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Já pegou o primeiro, Já. né? Esse é o Jasper. Jasper. E agora a gente vai pra onde? Agora a gente vai passar aqui e pegar o Todd. O Todd? Isso. Então vamos lá. Vamos, Jasper, vem. A gente passeia aqui em volta mesmo, onde eles residem. E como é que você decidiu ser a passeadora de cães? Bom, eu tenho 3 cães, né? Então, onde eu resido, né? Eu mudei para um condomínio. E eu vi assim, eu passeio com os meus cães desde pequeno, né? E eu vi assim, no condomínio com tantos cães, ninguém passeava com os cães, né? E eu comecei a perceber que é por conta da rotina, né? As pessoas saem cedo para trabalhar e chegam à noite em casa, né? E às vezes não tem tempo para passear. E eu ficava triste, né? Eu falei, gente, é tão bom, né, passear com os cães. E eu comecei a pesquisar a respeito, né? E Viviane, as pessoas pensam que só basta gostar de animais, né? Que basta amar cachorros, que você pode ser um passeador de cães, um dog walker. O curso ele oferece isso também, né? Falar os tipos de cães, as guias que nós devemos usar com os cães, né? Então, por exemplo, os cães grandes, né? Que hoje em dia tem essa questão da focinheira. Eu já trabalhei com Rottweiler. O condomínio onde eu trabalhei, os cães grandes só podiam usar com a focinheira. Então você tem que saber, né, usar a focinheira até colocar no cão. Então eles ensinam muitas técnicas, né? Então, Viviane, você já deixou os 2 cachorros e está indo para um terceiro, né? Isso mesmo. A gente agora vai conhecer um pequenininho, um maltese. O nome dele é Chantilly. Dá para viver, dá para se sustentar com a renda de dog walker? Dá sim. Aí, como eu disse, né, vai depender da pessoa, né, mostrar o trabalho dela, correr atrás de divulgação, né? Por exemplo, em São Paulo, a média, né, que a gente pergunta, né, tem mais ou menos a pessoa que tem muitos cães, chega a tirar uns R$8.000, até 10 se quiser, né, assim, mas é o dia inteiro, né? E você mudou completamente de serviço, você é do meio militar, da área militar, depois passou a estudar para concurso público e agora você está nesse ambiente que é prazeroso, né? Um ar livre com os cachorros, geralmente com muito verde em volta. Como é que foi essa adaptação dessas mudanças na sua vida? Eu não senti muito, assim, uma mudança, né? Assim, o que eu gosto, assim, porque eu vejo o dia passar, né? Eu tô com eles, aí, além da saúde deles, a minha, né? Eu tô sempre caminhando com eles e conhecendo as pessoas, né? Conhecendo outros cães. Então, assim, aquele estresse de trabalhar todo dia, né? Dentro de uma sala fechada, você não vê o dia passar, é muito diferente, né? Então, quando eu vou para casa, eu vou com uma satisfação imensa, né? De você, não, hoje eu vi o dia passando. E não tem o que eu falo, às vezes não tem preço que pague isso. Agora, Rafaela, sempre vale aquela recomendação, você procurar saber referências, ter alguma informação a respeito do profissional que você está contratando, né? Claro, é muito prático para o dono, mas tem que ter segurança também. Com toda certeza. E você pode acessar a nossa programação e rever reportagens e os programas da emissora no novo canal da TV Justiça no YouTube. É muito simples, basta acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Se inscreva no nosso canal e aproveite o melhor da nossa programação. Hoje nós ficamos por aqui, obrigada pela audiência e até amanhã. Até amanhã.